Boa noite, prezados. Eu estou gravando esse podcast para fazer algumas considerações sobre os conteúdos que eu tenho postado a respeito da questão indígena, que são muito importantes, são muito relevantes da gente ter em mente. Antes de partir para matéria de colonização e etc, que agora a gente vai começar. Na verdade, não que a gente vai deixar de ver, porque colonização, o indígena vai estar presente em todas essas etapas da história do Brasil, como a gente vai estudar daqui para frente. Então, em colonização, a gente vai ver muito da relação entre o indígena e o português e de como essa relação vai ter elementos de violência, principalmente por parte do português, de resistência por parte do indígena, mas é importante a gente pontuar bem, é importante a gente abordar bem essa questão indígena antes de entrar em colonização, para romper com aquela ideia que se tinha, que por muito tempo esteve no estudo da história e no ensino da história, do indígena como um sujeito, um agente amorfo, um agente que não tinha muita expressividade dentro da história do Brasil, quando não. O indígena é um dos agentes protagonistas da história do Brasil. Ele estava na América antes do português, ele ocupava o Brasil antes do português. No podcast no qual eu falei sobre descobrimentos, eu mencionei isso já, falei um pouco sobre essa questão. Então, o indígena ele já estava aqui antes, e quando o português chega, vai haver interação intensa entre português e indígena. Infelizmente, essa interação ela é muito marcada por violência por parte do português. Felizmente, ela também é marcada por resistência do povo indígena, resistência histórica, resistência que está presente aí até os dias de hoje. E é importante a gente pontuar isso, é importante a gente ter em mente como o Capistrano de Abreu, que foi um grande historiador, pontuou na principal obra dele, Capítulos de História Colonial, o português que é o elemento alienígena, o português que vem de fora, então, ele que é alheio ao Brasil, que é alheio à América, que é o alienígena que vem e ocupa e coloniza, e com toda essa história de violência que a gente já conhece. Então, violência, interação também, claro que a gente não vai ignorar a interação, as trocas culturais e tal, mas eu estou falando da questão da violência porque a história, a gente não pode correr dois riscos, o de ser otimista de maneira, como é que eu posso dizer, irreal, de maneira surreal, de uma maneira otimista ao extremo, otimista de uma forma a enxergar, de modo a enxergar uma história que é fora da realidade, tipo, nossa, o português veio e fez amizade com índio, tudo foi muito bonito. E nem a gente pode ser maniqueísta também ao ponto de ter tudo tão a ferro e fogo. Ah, o português veio e matou todo mundo e não teve troca cultural e tudo foi destruição. A história ela tem que buscar ser o mais realista possível. E sim, se a gente fosse falar sobre descobrimento, colonização e tal, eu acho que o que a gente poderia destacar mais na relação do indígena com o português é a violência do português, sim. Claro que a gente tem que ser realista, então a violência era uma coisa intensa, era uma coisa presente e é uma coisa que se manifesta até hoje e pela qual muitos povos foram extintos, a população indígena foi dizimada, a gente tem muito menos povos hoje do que naquele período. Mas a gente também tem, é importante pontuar, troca cultural, interação, sincretismo entre culturas e tudo isso vai influenciar na formação da cultura brasileira, do próprio brasileiro, como sujeito histórico. Mas bem, voltando à questão principal, é importante então a gente ter em mente, antes de partir para estudar a colonização, é esse agente, esse sujeito que não a gente estudou muito tempo o indígena como um objeto, não, ele não é um objeto em relação ao português que está aqui parado, o português vem interagir com ele, ele é um agente, ele é um sujeito e ele é um agente que está agenciando, que está agindo. Então é importante a gente ter em mente que antes do português chegar aqui você tem uma vastidão uma imensidão de povos indígenas que eles ocupam o território brasileiro e têm suas tradições, as suas culturas que são, inclusive, que variam bastante entre si, tem suas matrizes, tem suas línguas, tem suas religiosidades, tem suas formas de crer, suas formas de manifestar aquilo que acredita. Talvez não dê para a gente
enquadrar no que o europeu chamava de religiosidade naquele período, mas são elementos de ligação ao que é místico, ao que é divino, então não deixa de ser religiosidade. Então, é, a gente está falando de povos que existiam, que ocupavam, que dominavam, que guerreavam entre si, que tinham a guerra como uma coisa fundamental, inclusive de sua cultura. Naquele vídeo que eu postei do Viveiros de Castro, ele fala sobre essa questão da guerra como um elemento que era cultural, inclusive que a guerra tinha toda uma questão de conhecer o outro, e era uma guerra que envolvia muita força e muita honra, tinha uma questão de honra, não era uma guerra de usurpação para tomar território, como muitas vezes o europeu praticava, mas era uma guerra que tinha muito de afirmação, de afirmação de conhecimento, de troca, de honra, de conhecer também o outro, de absorver o poder, a força do outro. Então, a guerra para o indígena, ela tinha uma questão até meio mística. Então, tinha uma questão de você internalizar o outro, internalizar aquela tribo. Então, derrotar, dominar e até o ato da antropofagia era todo um processo pelo qual se pretendia absorver a força do outro, que o outro tinha de forte. Então, a guerra ela tinha uma questão ali fundamentada não numa questão meramente territorial, mas numa questão que era cultural, que era uma questão mesmo de cultura, de interação, de crença na força que se poderia obter através do outro. Então, tinha uma questão até de troca na guerra. Então, a própria narrativa da guerra indígena é muito rica, e vocês podem rever aquele vídeo que explica isso muito melhor. Estou falando muito por alto, mas haviam tradições, haviam organizações de trabalho. Os indígenas eles se organizavam na maioria das vezes num sistema meio que de divisão de trabalho, no qual as mulheres elas cuidavam das funções agrícolas. Isso porque você tinha aquela tradição, como a mulher ela cuidava dos filhos na cultura nativa, então ela cuidava dos filhos e cuidava da parte agrícola, da plantação e tal. Ah, mas os índios não eram nômades? Isso também é um outro preconceito da nossa história. Os índios eram nômades, na verdade, na maioria das vezes semi-nômades, mas por muito tempo a gente teve esse preconceito que significa que os caras nunca paravam em nenhum lugar. Na verdade, o mais comum é que eles se fixassem sim por um certo período de tempo numa região, e uma vez naquela região eles plantassem, eles fizessem plantios e explorassem aquela região, até que chegasse a um ponto de, depois de se fixarem um tempo, eles resolvessem migrar, fosse por questões religiosas, fosse porque eles estavam peregrinando em busca da chamada Terra Sem Mal, que era um paraíso que eles acreditavam, que muitas tribos acreditavam que poderiam encontrar um dia, se peregrinassem, seja porque eles percebiam um desgaste no solo, seja porque fosse, mas chegava um ponto que eles migravam e deixavam aquele solo, e que era inclusive ecologicamente importante porque o solo podia se recuperar, podia ter um processo de recuperação e ser inclusive enriquecido pelas culturas que eles tinham feito. Por exemplo, na Amazônia, eu postei um texto sobre isso, aquele texto Amazônia Antroposada fala exatamente sobre isso. O bioma amazônico, que a floresta amazônica só foi formado por causa da intervenção nativa, indígena, ao longo de muitos anos, porque os povos indígenas migravam lá. Nessas migrações eles faziam plantios, mas quando chegava a um certo ponto, eles migravam, e aquele plantio ali, que era deixado, ele enriquecia o solo. Eles não tinham uma prática de plantar exaustiva que acabava com o solo, mas eles meio que sabiam quando parar e migravam. E por causa de fazer aquele plantio, o humus, aquilo que era os nutrientes, o que se podia absorver ali daquilo que eles haviam plantado, era algo que acabava por enriquecer o solo. E à medida que eles iam migrando, e à medida que eles iam plantando, e esses plantios iam ficando lá, enriquecendo o solo, isso favoreceu que a Amazônia se tornasse a floresta que é hoje. Então, muitas das culturas que tem lá foram os indígenas que foram espalhando, sabe? Foram os indígenas que foram plantando e migravam e plantavam em outro lugar, e isso foi enriquecendo o solo e foi ajudando, favorecendo a formação do que é hoje o bioma amazônico. Então, isso mostra como os agentes eram ativos. A nossa maior floresta hoje, a formação dela está ativamente ligada à atuação ativa, à forma de explorar a terra dos indígenas, que era uma forma não nociva, que era uma forma ecologicamente muito mais correta, uma vez que eles deixavam o solo descansar e absorver os nutrientes daquele plantio que se tinha feito,
Então aí nisso a gente já entende como os indígenas eles eram atuantes, eles eram agentes, eles tinham cultura, eles tinham organização de trabalho, eles tinham organização social bem estruturada, bem fundamentada. A terra ela era um bem comum, mas isso não significa que você vivia numa desordem. Os próprios jesuítas, os próprios membros da Companhia de Jesus, eles quando falam do indígena, e a gente está falando aqui de religiosos que queriam converter esses indígenas e obviamente estavam carregados de preconceitos, mas eles falam dos indígenas como povos que tinham organização social, que tinham hierarquias, que tinham autoridades que eles respeitavam, que tinham estrutura de trabalho, estrutura de poder. Então, eles descrevem os indígenas como povos que eram agentes, que agenciavam as relações sociais, que agenciavam o espaço. Então, a gente está falando de povos que existiam, que eram atuantes, que eram sujeitos e que interferiam no cotidiano brasileiro, que não estavam simplesmente alheios, e não estavam vivendo alheios de tudo, mas interferiam na natureza também, interagiam entre si, interagiam com a natureza, interferiam na natureza. Só que essa intervenção era uma intervenção consciente, era uma intervenção que não causava um dano irrecuperável. O indígena derrubava uma árvore em não sei quantos anos, enquanto os portugueses vão derrubar um monte, vão devastar uma floresta. Então, é importante a gente ter em mente que esses povos eles resistiam, eles viviam e eles atuavam. Eles não eram só um objeto mítico, eles não eram só povos que viviam escondidos e não interferiam em nada. É importante a gente entender que eles eram agentes e que eles eram atuantes, e que quando o português chega aqui, ele vai ter que interagir com esses povos, ele vai ter que lidar com esses povos e obviamente isso vai gerar atritos, isso vai gerar conflitos, vai gerar também interação, vai gerar troca, mas vai gerar atrito, conflito e infelizmente esse conflito e essas diferenças culturais entre esses povos vai ser resolvida pelo português muitas vezes com violência, como a gente vai ver nas próximas aulas e vai abordar melhor. Então, é isso, gente. Espero que o áudio tenha ficado claro. Estou sempre aberto para tirar dúvidas e para ouvir sugestões de vocês. Desejo a todos uma ótima quarta.